Há momentos em que a vida parece nos arrancar tudo: planos desfeitos, portas fechadas, caminhos que pareciam certos e, de repente, desaparecem diante dos nossos olhos. Nesses instantes, é comum o coração se perguntar: por quê? É nessa pergunta que a fé é provada. Porque muitas vezes, o que parece um fim é apenas o início do plano que Deus escreveu em silêncio. Nada acontece por acaso. Cada detalhe, cada dor, cada desvio do caminho tem um propósito escondido. E só quem confia em Deus consegue enxergar além do caos. Às vezes, o que dói hoje é a forma que o céu encontrou de te mover para onde você realmente deve estar. A Bíblia está repleta de histórias que mostram que o acaso não existe para aqueles que vivem sob o olhar de Deus. José, por exemplo, foi vendido pelos próprios irmãos. Injustiçado, traído, esquecido em uma prisão egípcia. Aos olhos humanos, parecia o fim. Mas, no tempo de Deus, aquele mesmo homem se tornou governador do Egito, salvando uma nação inteira da fome. Se José tivesse desistido no poço, nunca teria visto o propósito que o esperava no palácio. Assim é com cada um de nós. O que hoje parece injustiça pode ser apenas o processo, porque Deus não erra na rota. Ele usa até as lágrimas como ferramentas de construção. O que nos fere agora, amanhã pode ser o que nos fortalece. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não apenas as boas. As perdas, os atrasos, os silêncios e até os erros. Deus tem a sabedoria de transformar cada fragmento quebrado em parte de um plano perfeito. Há pessoas que cruzam o nosso caminho por um tempo e depois partem. E isso também faz parte do plano. Porque algumas presenças são lições, não destinos. Deus retira quem não cabe mais no que Ele está preparando. E quando Ele fecha uma porta, não é castigo, é proteção. Jó também não entendia o porquê do sofrimento. Perdeu tudo o que tinha: riqueza, saúde, família. E mesmo sem compreender, ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. No final, Deus o restaurou em dobro. A fidelidade no deserto foi a chave para a abundância que viria. Assim, quando a vida te colocar de joelhos, não é o fim. É o lugar certo para orar. O acaso é a ilusão de quem ainda não aprendeu a confiar. Quando se conhece Deus, entende-se que até o silêncio dele tem voz. Às vezes, ele não responde porque a resposta ainda está sendo moldada. Outras vezes, ele não permite porque está preparando algo maior do que pedimos. Quantas vezes pedimos para Deus abrir uma porta, mas não percebemos que o que ele quer é nos ensinar a construir a chave. Ele não dá atalhos, porque o atalho rouba a lição. E sem a lição, não há crescimento. Maria, a mãe de Jesus, também viveu o inesperado. Um anjo aparece e anuncia que ela seria mãe do Salvador, mesmo sem ter conhecido homem algum. Aos olhos da sociedade, isso traria vergonha, rejeição e medo. Mas Maria não questionou. Apenas respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela confiou no invisível, e por isso foi exaltada entre todas as mulheres. Nada na vida de Maria aconteceu por acaso. Cada passo, cada dor, cada olhar de incompreensão fazia parte do plano divino. Da manjedoura ao Calvário, Deus estava tecendo a salvação do mundo. Talvez hoje você também esteja vivendo algo que não entende. Uma porta que se fechou, um relacionamento que acabou, uma perda que te deixou sem chão. Mas nada disso é perda diante de Deus. É preparação. Ele retira o que impede o propósito de florescer. Quem confia em Deus não perde, apenas é redirecionado. E quem confia, aprende que o tempo dele é o tempo certo, mesmo quando parece demorado. Deus nunca se atrasa. Ele chega quando a lição está completa. Há quem olhe para o passado e sinta arrependimento,
Mas Deus é especialista em usar o que parecia erro como parte do caminho certo. Ele escreve certo por linhas que parecem tortas porque enxerga o quadro inteiro, enquanto nós vemos apenas o pedaço embaçado do presente. Quando tudo parece sair do controle, lembre-se: nada foge das mãos daquele que criou o universo. O mesmo Deus que coloca as estrelas no céu e as chama pelo nome, também está cuidando de cada detalhe da sua história. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que as orações não estão sendo ouvidas, que o sofrimento é castigo. Mas Deus quer que você saiba: o silêncio dele é estratégia, não ausência. Ele observa, molda, prepara e age, no tempo exato. Moisés passou 40 anos no deserto, antes de libertar o povo. Davi foi ungido rei, mas ainda voltou para cuidar de ovelhas. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar o ministério. Tudo em Deus tem tempo, ordem e propósito. E o que parece demora é, na verdade, aperfeiçoamento. Se você confia, não precisa entender. Basta descansar. O que é seu, Deus preserva. O que não é, Ele remove. E quando algo te é tirado, não é porque Ele quer te punir, é porque Ele quer te proteger de algo que você não vê. Quantas vezes uma porta fechada nos poupou de um abismo? Quantas vezes uma demora nos salvou de um erro irreversível? Só quando o tempo passa é que entendemos que Deus nunca falhou. Foi a pressa que nos fez duvidar. José do Egito só entendeu o propósito quando olhou para trás e viu que cada injustiça o havia levado ao trono. O mesmo Deus que estava com José no poço está contigo agora. E se ele permitiu que você passasse pela dor, é porque sabe que você sairá mais forte do que entrou. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima é semente, e o terreno da fé é regado por elas. Quando tudo parece desabar, é porque Ele está reconstruindo de forma melhor. Então, não se desespere quando as coisas saírem do controle. Apenas respire e diga: se Deus permitiu, há um propósito. Essa simples frase muda tudo, porque transforma o desespero em entrega. E a entrega é o segredo da fé. Há bênçãos que só nascem depois que aprendemos a esperar. Há vitórias que só vêm depois da renúncia. E há promessas que só se cumprem depois que deixamos de lutar com as próprias mãos e deixamos Deus agir. O tempo de Deus não se explica, se confia. Ele vê o que não vemos. E quando parece que ele está em silêncio, é porque está preparando o milagre em silêncio também. Nada acontece por acaso. Cada dor, cada perda, cada silêncio tem um propósito que o tempo revelará. E quando você olhar para trás, perceberá que tudo, absolutamente tudo, fez parte do caminho que te trouxe até aqui. Deus nunca errou na tua história. E Ele não vai começar agora.